Podemos começar, Igor. Vamos lá, então? Boa noite aí, pessoal. Meu nome é Igor, eu sou líder aqui no Elo7, né, líder do cluster de Discovery, e eu vou fazer uma introdução aí nesse meetup, né, onde a gente vai falar sobre inferência bayesiana e explicabilidade em Machine Learning com SHAP, e quem vai dar as palestras aí é o pessoal do time de Data Science, né, do Elo7. Então, para isso, eu vou falar um pouco sobre como Data Science é importante para o Elo7, contar um pouco dos desafios e como o time funciona para vocês aí. Bom, o Elo7, ele é um marketplace de produtos é, artesanais, né? São todos customizados ali. E a gente gosta de dizer que eles são fora de série, né? Porque eles são únicos em contraponto a produtos que são produzidos em série, como, por exemplo, eletrônicos, né? Então, se você vai entrar em um outro marketplace e buscar por um PlayStation, por exemplo, você vai ver um monte de PlayStations lá, são todos iguais. O que muda é o preço, quem é o vendedor, né? Onde ele está, o preço do frete, esse tipo de coisa. Mas o produto em si ele vai ser sempre igual, enquanto que no Alu7 cada produto realmente é único, né? Por mais que você fale assim, eu quero encontrar um vaso, e eu sei que esse vaso tem que ser branco, de cerâmica, no formato hexagonal, por exemplo. Você vai encontrar alguns vasos assim, mas cada um vai ser diferente, porque quem está produzindo aquele vaso é um ser humano ali, e ele é único, né? E ele vai ter a técnica dele para produzir aquele vaso. Então o produto vai ser único. E isso gera um desafio para o time de ciência de dados, porque imagine, né? A gente tem hoje 7 milhões de produtos na nossa base de dados e todos eles são únicos. Então, quando você olha para os sinais que a gente tem para cada um desses produtos, os sinais ficam super esparsos e isso dificulta bastante a vida na hora de você criar modelos e etc. Eu trouxe aqui alguns exemplos de produtos que a gente tem no Elo7. Né? Esses aqui, por exemplo, são mais relacionados quando a mulher ali está no momento de maternidade. Né? Ela descobriu que está grávida, então ela entra no Elo7 para comprar lembrancinhas para dar para quem for visitar, né, o filho dela que vai nascer na maternidade, ou aquele enfeite que coloca na porta da maternidade, né, com o nome da criança tal. Ela pode comprar também brinquedos, né, esses amigurumis, né, que são esses bonequinhos de crochê, também para a criança dela, fantasias e etc. Um outro dado interessante é que a cada 4 noivas, né, dentro de 4 noivas, uma ela compra alguma coisa no site para organizar o casamento dela. Isso no Brasil, né? Então ela vai comprar o quê? Lembrancinhas para dar para os padrinhos e madrinhas, enfeites também para decorar a festa dela, o convite, né, que pode ser aquela versão digital, né, que você manda pelo WhatsApp, ou até mesmo uma versão de papel, né, mais luxuosa e tal, e até mesmo o vestido de noiva. Né? Então, esses aqui são exemplos de produtos que a gente vende no Elo7, mas não se resume só a isso, a gente tem muito mais, né? Tem coisas de decoração, móveis e vários outros. E como é que o time de ciência de dados trabalha no Elo7? Na verdade, a gente tem dois times, um é de ciência de dados mesmo ali, que é o que faz análise e modelagem, que é o pessoal que vai apresentar hoje o Meetup aí. Então, esse time ele vai realmente cair, né, de cabeça ali nos dados, vai analisar tudo, vai criar um algoritmo, né, para aprender alguma coisa ali, vai criar um modelo, e esse modelo vai ser disponibilizado de alguma forma para esse outro time, que é o time de engenharia de machine learning, que vai pegar esse modelo e vai fazer com que seja possível integrar nos outros sistemas do Elo7. Né? Então, isso pode ser feito na forma de uma API, ou até mesmo, às vezes, ter que reescrever a forma como a gente faz essas predições, né, numa estrutura de dados mais otimizada para o cenário e etc. Tem uma interação bem grande entre esses dois times, né? Mas a gente fomenta uma integração também maior, né, entre os outros times do Elo7. Né? A gente é bem colaborativo nesse sentido. Outra coisa interessante é que dentro dos times, né, as pessoas trabalham pareadas. E quando eu digo pareado, é que essas pessoas elas vão pegar, né, em duplas, vão pegar uma tarefa ou alguma coisa para se desenvolver ali, e elas vão trabalhar juntas mesmo. Assim. Quando a gente estava no escritório físico, né, lá no 7, era uma máquina física lá, uma única máquina ligada a dois monitores nela, dois teclados e dois mouses. Então, se uma pessoa mexia o mouse ou digitava no teclado de um lado, isso refletia do outro lado também. Né? Quando a gente passou para o modo remoto, a gente passou a utilizar esses softwares de compartilhamento de tela. Né? Hoje a gente usa o Meet para compartilhar a tela
E aí sempre tem um que está pilotando ali e um outro que é o copiloto, né, que vai auxiliar ali no desenvolvimento e tal. Outra coisa que vocês podem perceber é que o time, né, os dois times têm bastante pessoas ali com background acadêmico, com mestrado, doutorado, né? Então a gente valoriza bastante a parte de pesquisa também. Então a gente dedica ali cerca de 2 a 3 horas do nosso dia para estudar e para passar conhecimento, né, a partir dos grupos de estudo ali, né? Mas não só isso, né? Também no desenvolvimento das tarefas, né? Dos problemas que a gente está resolvendo, a gente faz muita pesquisa e a gente tenta sempre embasar tudo que a gente está fazendo com algum paper, alguma técnica já bem conhecida, né? Um livro, alguma coisa do tipo. Então, pesquisa é algo bem importante para a gente. E é isso, né? Queria até convidar vocês agora, se vocês acharam interessante, né, os nossos desafios, para visitar esse site aqui, né, o elo7.cup.io, que é onde a gente tem algumas vagas lá abertas. E se você está procurando alguma coisa mais do lado de Data Science, assim, acho que vale a pena dar uma olhada nessa vaga aqui, né, do elo7tech.cup.io/jobs/636020, que é uma vaga que a gente está procurando um cientista de dados que curta information retrieval. Então, se você gosta de trabalhar com busca, principalmente de linguagem natural, dados não estruturados, modelos de ranking, relevância, então talvez essa vaga seja perfeita para você ali, então vale a pena dar uma olhadinha lá. E caso se interessar, se inscreve e quem sabe a gente bate um papo aí em alguns dias. Beleza? Eu não vou me alongar muito mais, não. Vou deixar aí vocês, então, com o Meetup. Bem-vindos aí e aproveitem aí. Obrigado. Meu nome é Samara, né? O Igor já apresentou a gente um pouquinho, mas eu queria trazer aqui o meu background é de estatística e atuária. E embora seja de estatística, eu nunca trabalhei com estatística propriamente dita, principalmente com inferência bayesiana, né? Eu vim a trabalhar com isso aqui na UCED. Eu fico bem feliz de trazer essas coisas para vocês, porque quando a gente fala um pouco de inferência bayesiana, né, e quando a Nath falou que ia trazer, eu falei assim, caramba, é um tema que é um pouco delicado da gente tratar, né, um pouquinho mais difícil, até a abstração dele, mas essa variante que eu vou trazer hoje, que é a otimização de hiperparâmetros, não é particular só do Elo7, que muita gente utiliza essa técnica, né? Isso é uma das formas mais utilizadas de inferência bayesiana hoje em machine learning, né? Porque vou mostrar para vocês, mas ela dá um bom adianto, assim, numa das partes mais delicadas de modelagem de machine learning, que é escolher os hiperparâmetros, né, do modelo. E aí, para deixar todo mundo na mesma página, eu vou colocar aqui a diferença entre hiperparâmetros e parâmetros, né? Então, a gente tem essas duas diferenças, né? O parâmetro do modelo é aquilo que justifica o modelo, né? É aquilo que identifica o modelo e ele é aprendido ao longo do processo de treinamento com os dados de entrada que você fornece, né? Mas o hiperparâmetro, eles são aquela configuração inicial que você tem que escolher para controlar o seu processo de treinamento. Então, eu julgaria que escolher os seus hiperparâmetros é uma das tarefas mais complicadas que tem dentro da parte de machine learning, né? Porque não é algo que tenha uma receita de bolo para ser feita, né? Você tem que realmente testar. E aí, dependendo da combinação de hiperparâmetros, isso aqui pode ficar uma loucura, né? Você pode ter que testar muita coisa ao mesmo tempo. Agora, trazendo à luz redes neurais, né? Você imagina uma rede neural onde você tem que setar aquela quantidade bem grande de parâmetros ao início para poder ter um processo de treinamento que justifique o tempo que você está gastando para fazer ele, é um pouco delicado, né? Então, a inferência bayesiana é usado para nortear essa escolha dos hiperparâmetros de uma forma um pouco mais espertinha,
do que você sair testando todas as possíveis combinações, né? E aí eu coloquei ao final da apresentação, que está no GitHub, que o Júnior colocou o link para vocês, eu peguei como base uma aula muito boa, na verdade 1h30 de aula. Eu vou tentar resumir aqui em meia hora mais ou menos o que ele falou e juntar alguns outros conceitos que eu fui estudando ao longo do tempo, mas ele trouxe um exemplo que eu achei genial, assim, para a gente explicar o que seria essa modelagem de inferência bayesiana na escolha dos hiperparâmetros, né? Ele começa com a motivação do Multi-Armed Bandit, que é um conceito, para quem é familiarizado com Reinforcement Learning, né? É um conceito muito visto dentro de Reinforcement Learning, mas eu vou explicar aqui um pouquinho por alto, e aí vocês vão me orientando se está todo mundo pegando, tá? Então, suponha que a gente está indo num cassino, tá? E aí a gente vai jogar naquelas máquinas, não sei o nome dessas máquinas, mas vai jogar nessas máquinas e a gente tem uma ação. A gente escolhe uma máquina e aí a máquina devolve para a gente uma determinada recompensa, né? Slot machine? Ok, obrigada. Tá vendo? Eu não jogo nessas máquinas porque eu sei que a gente nunca recebe recompensa, a gente só paga, mas suponha que você tenha uma recompensa no jogar nessa máquina, né? E o que eu poderia fazer para tentar quebrar o cassino ou alguma coisa próxima disso, eu teria que testar todas as máquinas, todas as combinações das máquinas para encontrar de fato qual é o algoritmo e escolher a máquina que tem a maior recompensa para mim, né? Só que geralmente a gente tem alguma limitação de recursos, no meu caso aqui, tempo, né? E também dinheiro, né? Não tenho nem tempo nem dinheiro infinito para ficar testando todas essas combinações. Então, o que eu tenho que fazer eu vou mostrar algumas máquinas e vou anotar qual é a recompensa dessas máquinas, né? E aí aqui a gente esbarra com um conceito bem peculiar. Ele é bem difundido dentro de Reinforcement Learning, mas ele é usado em outras estratégias de Machine Learning, que é o trade-off entre o Exploration e o Exploitation. E esse trade-off, ele significa o seguinte: bem, eu comecei, de repente, numa máquina que a cada $1 ela me dava 5 de recompensa. Aí eu passei para uma próxima máquina e aí essa máquina me dava $8 para cada um. Aí eu pensei, beleza, eu vou para a próxima, né? E aí nessa próxima ela me dava 2 ou, sei lá, ou menos que isso, $1 para cada $1. Na verdade eu estava perdendo dinheiro dentro dessa máquina, né? Então, aqui é o seguinte, eu continuo na máquina que eu estou ganhando mais dinheiro até agora, ou eu arrisco mudar, né? Levando em consideração que eu tenho um limite de recursos para poder trabalhar. Aí esse seria mais ou menos o conceito desse trade-off, né? Desse balanceamento entre o exploration e o exploitation, né? Então, o que eu posso fazer, né? Eu não posso testar todas as máquinas, mas eu posso mostrar algumas, anotar essas recompensas, exatamente para poder trabalhar esse trade-off, né? Eu sei que, de fato, essas máquinas elas são configuradas com um algoritmo que calcula esse sistema de recompensas. Eu não preciso, na verdade, entender qual é esse algoritmo. Eu não preciso saber qual é a máquina que dá menos, a segunda que dá um pouquinho mais, a terceira. Eu não preciso nem saber o ranking dessas máquinas. Simplesmente eu preciso encontrar só a máquina que me dá mais recompensa, certo? Então eu não preciso modelar toda essa função que rege a recompensa o algoritmo que rege a recompensa de todas essas máquinas. Então vamos lá, o que a gente pode fazer, né? Suponha que para fins ilustrativos, tá? Eu sei que essas máquinas aqui não poderiam estar num eixo contínuo, mas suponha que esse eixo aqui, X, sejam as máquinas e o eixo Y aqui é a recompensa que eu tenho em cada máquina, tá? E aí, vamos supor aqui que tracejado, essa curva tracejada aqui é a curva real,
das recompensas para cada uma dessas máquinas. O que eu quero o meu objetivo aqui é encontrar esse ponto aqui de máximo. Não é passar por toda essa curva, né, e detalhar essa curva, senão eu teria feito um grid search, alguma coisa do tipo. Eu quero maximizar, eu quero encontrar qual é o ponto que me dá a maior recompensa nessa máquina, né, nessas máquinas. O que eu posso fazer? Bem, como a gente tinha combinado antes, eu posso observar algumas máquinas. Né? Eu observei a máquina 1 e a máquina 2. A minha proposta aqui é, vamos modelar esse processo via um modelo probabilístico qualquer. Um dos mais utilizados é o processo gaussiano. A maioria das bibliotecas, né, que já tem prontas disso é utilizando o processo gaussiano, mas você tem algumas outras. Então, o que um processo gaussiano vai fazer? Ele, por definição, ele vai entender que cada ponto amostrado segue uma distribuição normal e que, portanto, todo esse processo aqui seguiria também uma distribuição normal, né? A combinação de normais também é uma normal. Então, eu posso passar uma média entre esses pontos, eu tenho aqui a minha distribuição posterior média e eu tenho um certo desvio dos pontos que estão distantes daqueles que eu observei, certo? Então, eu incluo incertezas aquelas máquinas que eu nem cheguei perto, para poder constatar qual é a posição de recompensa delas. Tranquilo? Beleza, eu tenho esses dois pontos, eu modelei aqui a minha distribuição normal, só que, de fato, eu não cheguei na minha máquina mais potente, né? Eu posso continuar iterando aqui em cima. E aí a minha ideia é qual é o próximo ponto que eu posso observar? E qual é a maneira mais espertinha de eu fazer isso? Esse tipo de modelagem de inferência bayesiana, a gente faz uso não só eles chamam de surrogate model, que é esse modelo que imita o espaço que você está trabalhando, mas você faz uso também de uma função de aquisição que te ajuda justamente a encontrar sempre qual é o próximo passo para você observar, qual é a próxima, no nosso caso aqui, qual é a próxima máquina que eu quero testar, né? E aí essa função de aquisição aqui que vai auxiliar o modelo probabilístico, ela é uma função que ela vai exercer esse mecanismo de decidir entre o exploration e o exploitation. Ela que vai fazer pra gente aquela regrinha de, putz, eu mudo de máquina, eu continuo nessa daqui que eu já estou ganhando dinheiro, né? E aí você tem várias funções aqui que você pode explorar, tá? Mas por cima, o que elas vão fazer é exatamente definir se a gente vai jogar mais naquelas regiões onde eu tenho maior incerteza ou se eu vou continuar próxima àquelas regiões que eu já estou ganhando. Beleza, uma vez que eu utilizei essa função de aquisição, tipo, nesse caso a função de aquisição me mandou olhar um ponto aqui próximo, ou seja, ela está olhando essa variabilidade aqui, né, da curva do modelo nesse espaço. Uma vez que eu sei isso aqui, eu vou fazer o que a Nath estava mostrando pra gente antes. Ela pega a função anterior, a posteriori, trabalha essa posteriori como se fosse uma a priori, né? E vou alugar também o que ela estava explicando pra gente de conjugadas. A distribuição normal também é uma distribuição conjugada, né? Então, se eu começo com uma distribuição normal, a priori, eu tenho que necessariamente uma posteriori também é uma distribuição normal. Então, eu continuo. A vantagem aqui é que eu continuo nesse processo gaussiano, né? E a função de aquisição, eu ajusto ela também a cada nova iteração. E a ideia dela é que eu vou ajustar em relação à minha melhor média até o momento e a variância de todo o processo. E aí eu vou usar um fator aqui de ponderação, que eles chamam de fator kappa, né? Se eu vou levar em consideração mais a variabilidade ou a melhor média. Tá. Como a parte do processo gaussiano não é a cereja do bolo aqui, eu preferi falar um pouquinho mais sobre as funções de aquisição, que acho que elas são as mais diferentes.
né? Então, todas elas eu vou trabalhar como se a gente estivesse usando um modelo Bayesiano, ou um processo gaussiano, mas eu vou usar funções de aquisições diferentes em cima, tá? Então, o primeiro que eu queria mostrar para vocês é esse Probability of Improvement, né? A ideia dessa função de aquisição é fazer exatamente o que está escrito nela, é eu encontrar a probabilidade de melhorar a minha posição atual, né? Então, esse tipo de função aqui, bem, aqui a gente tem a média posterior da gaussiana, né? A gente tem as dispersões e 4 pontos observados. A ideia dessa função aqui é promover o exploitation, tá? Então, ela vai ser sempre mais agressiva, onde eu encontro as maiores médias da posteriori do meu modelo probabilístico. Deixa eu ver aqui. E aí, como é que ela faz isso, né? Então, suponha que é o nosso gráfico. Eu espero que fique tranquilo de entender qual que vocês falam. Eu suponho que eu tenho aqui a minha média a posteriori. Eu tenho esses 2 pontos que foram observados. Então, a gente sabe que até o presente momento, esse ponto aqui, né, onde está o meu mouse, é o melhor ponto até o momento. Então, é a máquina que me deu maior recompensa na minha função máxima. Mas eu quero encontrar um terceiro. Em cima de um modelo de um modelo gaussiano, o que eu faria, né? Eu vou testar 2 novos pontos e vou escolher qual é a minha próxima iteração, né? Então, suponha que eu estou testando o ponto x1 e um ponto x2. Eu posso pegar qualquer um desses 2. Como o meu modelo é um processo gaussiano, todo e qualquer ponto, por definição, também é um processo gaussiano, eu tenho que esse ponto x1, ele segue uma distribuição normal, tá? Esse ponto x2 também vai seguir uma distribuição normal. Não sei se vocês concordam comigo, mas o que eu gostaria era sempre de ter esse improvement, né? Então, eu quero escolher aquele ponto que me dá a maior probabilidade de eu melhorar o meu estado atual. Vocês veem que, nesse caso, esse ponto aqui, ele não está ultrapassando a minha melhor função até o momento, né? Esse ponto aqui, dado esse corte aqui da função, eu ainda tenho uma probabilidade de aumentar a minha posição, né? Esse ponto aqui, x2, ele pode estar relacionado a uma função daqui para cima, certo? Eu posso correr esse risco, né? Ele é o que me daria a maior probabilidade de melhora. Então, o que essa função vai fazer é, poxa, modelo, agora olha para esse ponto aqui. Olha para esse ponto x2 e analisa ele. E aí você atualiza o seu modelo nesse espaço aqui que você tem esse tantão de incerteza, e a gente atualiza a nossa função de aquisição por consequência, né? E aí, para atualizar, o que eu estou falando aqui é que eu quero o argumento máximo dessa função de probability of improvement, né? Então, a ideia é eu quero calcular qual é a probabilidade da minha função nesse ponto ser melhor do que o melhor ponto até o momento, mais um epsilonzinho. E esse epsilon é o nosso parâmetro aqui da função de aquisição, né? E eu coloco um epsilon só para não correr o risco de eu voltar para o ponto que eu já estou, tá? Então, eu quero deslocar ele um pouquinho. E aí, como a gente está trabalhando com a distribuição normal, essa área aqui, ela é conhecida, né? Inclusive, ela é tabelada. Então, você consegue, dentro dela, fazer esse cálculo com uma certa facilidade. Aí, além dessa função de probability of improvement, a gente pode pensar que, bem, eu não quero ver só qual a minha probabilidade de melhora, né? Eu quero ver quanto eu melhoraria se eu fizesse essa jogada de alterar a minha posição atual, né? E aí, por isso, o expected. Ele calcula exatamente a esperança dessa probabilidade. Então, esse tipo de função aqui, o que ela vai fazer, ela vai olhar não só para a melhor média a posteriori da nossa distribuição,
mas ela também vai levar em consideração a variabilidade, tá? Ela vai fazer o valor esperado considerando esses dois conceitos. Então, o que ela vai fazer é, eu quero trabalhar o argumento máximo do valor esperado entre zero, que é a pior coisa que pode acontecer, eu continuar parada no mesmo lugar, e eu tenho uma função que me dá um retorno maior do que o melhor retorno até o momento. E aí, de novo, como a gente está trabalhando com a normal, eu consigo pegar aqui o score Z para poder fazer o cálculo tanto da acumulada quanto da densidade da normal. E aí, enfim, existem várias outras, tá? Eu coloquei no notebook para vocês uma aplicação que envolve essas três primeiras com a GPUCV, que na verdade é a função de Upper Confidence Bound, né? E o que ela fala aqui é que a primeira olhava mais para a média, essa segunda olhava para a média e variância, e essa terceira, a ideia dela é explorar as maiores oportunidades de variabilidade, né? Então, eu vou realmente explorar esses espaços aqui onde eu desconheço o que está acontecendo na realidade, né? Que são os espaços onde o modelo me dá maior incerteza. E aí essa função de aquisição aqui, ela tem uma relação muito forte com uma quarta que eu queria trazer para vocês, que é o Thompson Sampling, né? As duas, na verdade, compartilham essa ideia de alocar um esforço no exploration, né? No explorar a variabilidade do modelo do processo gaussiano por trás. Então, para fechar, o que seria esse Thompson Sampling? Né? Na verdade, ele não é um modelo muito complicado. O que a gente vai fazer basicamente o que a gente vem fazendo até agora, né? Eu vou amostrar dados no intervalo, né? A gente vem fazendo isso. Eu vou olhar algumas máquinas e aí eu construo um processo gaussiano por trás, né? Eu construo o meu modelo probabilístico por trás. O que o Thompson Sampling vai fazer, ele vai amostrar várias funções, ou quantas eu queira, né, na verdade, que passem por dentro da incerteza desse meu modelo, né? Então, necessariamente, eu vou passar pelo ponto amostrado, aqui eu não vou ter incerteza nenhuma, mas fora desse espaço, onde o meu modelo ainda define incerteza, ele vai tentar amostrar, ele vai tentar passar por dentro dele. Então, aqui a gente está garantindo que a gente vai conseguir cobrir esses espaços de incerteza, amostrando dessas regiões. Legal? E aí, por fim, qual é a ideia de usar a otimização de hiperparâmetros via inferência bayesiana, né? O que a gente quer é limitar, primeiro, o nosso escopo de atuação. Então, o que eu estava explicando até agora para vocês eu tenho aqui os pontos que eu amostrei até o presente momento. Eu tenho a média do meu modelo. Eu tenho esses limites, né, de variabilidade. Não vou querer, por exemplo, de novo, amostrar em locais que eu não ultrapasse o meu melhor momento até agora, né? Então, esses espaços onde o meu modelo está me dizendo que eu não consigo ultrapassar a melhor versão da minha função até o momento, eu não preciso nem olhar, né? Diferente dos algoritmos, por exemplo, um algoritmo super comum que é o grid search, que ele, embora ele olhe para todos os parâmetros, ele não atualiza o conceito dele com base no que ele já experimentou do passado, né? Que seriam esses 3 pontos. Ele voltaria aqui e tentaria uma outra combinação de parâmetros por essa região e gastaria um pouco mais de tempo, né? Então, a ideia da inferência bayesiana é reduzir o seu custo nesse sentido.
Deixa eu ver. E aqui eu coloquei as referências e tem também... tem um site aqui, né, para vocês darem uma olhada. Gente, esse site, o Júnior Repulsor, ele é genial. Ele explica todos os detalhes. Então, como aqui a gente não tinha tanto tempo, eu corri um pouquinho. Mas vocês podem dar uma olhada nesse site, tá aqui na apresentação. E depois, se vocês quiserem trocar uma figurinha, a gente está sempre disposto. E eu montei um notebook para vocês treinarem sozinhos, né? Porque é sempre importante fazer esse treino, né? Melhor do que eu ficar falando aqui, eu passo a teoria, né? E depois, se vocês quiserem testar, tem um notebook prontinho aqui. Eu acho que era isso. Aí, se alguém quiser me fazer alguma pergunta. Olha, a gente tem bastante tempo, se você quiser passar por uma coisa do notebook ou do site ali. Tá. Então, peraí. Eu acho que eu vou... Acho que ali do SteelPub tem aquela animação que você pode ir avançando as iterações ali, né? Acho que é interessante mostrar. Beleza. Falei muito rápido. Tá. Deixa eu ver aqui. Ele aqui, ele tem... Essa parte aqui é a otimização bayesiana, gente. E aí... eu tenho aqui, ele mostra aqui as funções de aquisição, né? Aí a primeira deles, essa interpretação que o Júnior tá pedindo para mostrar para vocês, então suponha que... tá dando para ver ou tá pequeno? Se você der um zoom, acho que ajuda, mas... Tá. Bom, Tá bom. Então aqui eu tenho a minha função real, né? Então aquela que a gente estava brincando que era a função do algoritmo lá do cassino. Aqui eu tenho o meu único ponto, né? A única máquina que eu olhei até o momento. E aqui eu tenho traçado o modelo probabilístico. Ele não tem muita informação, né? Então ele não tem como fazer muito milagre. Mas aí aqui eu tenho a minha função de aquisição. Você vendo que a gente tinha falado, né, que a função de aquisição da Probability of Improvement, ela olha mais para a média, né? Ela vai focar mais na maior média. Então, o que vocês imaginam? Que ela vai pegar sempre a maior média próxima da onde eu tô até o momento, tá vendo? Então, aí ela vai olhar para cá, tipo, não vale roubar, tá? Olhar pro roxo. A gente tá olhando só pro cinza, né? Então, aos poucos, você vai olhando exatamente agora qual é a maior média. A maior média estaria mais ou menos por aqui. Aí, de novo, qual é a maior média? A maior média estaria por aqui. E aí ele vai avançando e atualizando tanto a função de probabilidade, o modelo de probabilidade aqui por trás, quanto a função de aquisição. Aí uma coisa legal que eu não expliquei é em relação a esse parâmetro aqui, né? Vocês viram aqui estava passando por um parâmetro bem pequenininho, né? 0.075. Mas, por exemplo, se eu aumentar um pouquinho para 0.3, vou passar um pouco mais rápido. Vocês estão vendo que ela tá com uma certa variabilidade maior que a outra. A outra, ela foi andando aos pouquinhos, né? Essa pula um pouquinho mais. E aí, se eu exagerar e colocar um lambda, por exemplo, de 3, ela vai ficar pipocando ao longo dessa curva, né? Então, esse parâmetro, como eu estava mostrando aqui, esse parâmetro, além de eu focar na média, né? Quanto maior esse parâmetro, mais eu vou focar no exploration também. Ele atribui um certo valor ali do kappa ao exploration, né? Epa, olha eu trocando de aba aqui na louca. Aí aqui vocês podem testar as outras. Tem o expected of improvement também. Então, esse aqui, ele vai olhar tanto para a média quanto para variabilidade, né? A gente tinha conversado. Então, aqui nesse caso eu não tenho muita informação, vou andar um pouco para frente. Aqui, então, ele está focando que a maior
a maior média e a maior variabilidade estaria por essa região aqui, né? Então, vou focar aqui. Aí a maior média, a maior variabilidade estaria por aqui. E assim, aos poucos, eu vou tanto atualizando o meu modelo, quanto atualizando a minha função de aquisição. Eu acho que ele vai fazendo isso aqui para todas. Tenho não só a ideia que eu peguei aqui do Thompson Sampling, mas a explicação são só dessas duas, não tem a do outro. Aqui no... Eita, vai ficar pequeno também essa hora. Aqui no notebook, eu coloquei... Eu trabalhei com duas bibliotecas, eu não sei se vocês conhecem. Tem essa aqui que é a GPM+, na verdade, então ela é uma biblioteca que trabalha otimização via inferência bayesiana se utilizando de minimizar a função objetiva. Então, aqui antes eu testei só os modelos, antes isso aqui é mais conceitual, vou mostrar muito para vocês. Eu aqui no final montei um exemplinho, peguei um exemplo de... Então são dígitos, né? Então você tem 9 dígitos aqui, 10 dígitos. Você tem os 10 dígitos aqui no formato 8x8. Por exemplo, aqui é um exemplo de como é que estaria o nosso dígito. E aí eu usei duas bibliotecas diferentes para vocês testarem, né? Essa daqui é uma que a gente usa bastante aqui dentro da L7, né? Que é o Bayes Search CV. Muito porque ela é muito próxima do uso do Grid Search CV ou então da busca randomizada, né? Então... Nossa, Mara. Oi. Só uma correção, né? O Bayes Search CV, ele tá dentro do Scikit Optimize, né? Uhum. Sim. A outra também, essa daqui. A GPM+, ela também é uma biblioteca do Opt, e as duas performam muito parecido. A diferença, gente, é na forma como você está chamando, né? Então, aqui dentro da Bayes Search CV, eu não preciso passar como é que seria o cálculo da minha função. Até poderia, se eu quisesse colocar por fora, mas não tem tanta necessidade. E essa do GPM+, eu tenho que necessariamente mostrar para ela qual é a função que eu estou querendo minimizar, né? No caso aqui, eu fiz a mesma coisa que eu faria na Bayes Search, eu fiz um cross-validation, calculando a acurácia, né? É a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. E uma coisa legal dela é que você vai passar, então, os hiperparâmetros, né? E você pode passar se você gostaria que esses hiperparâmetros fossem ou uma log uniforme ou uniforme, né? Então, dependendo do movimento desses hiperparâmetros, você poderia trocar essa distribuição. Só para log, só para dar um fit de ajuste na curva. Mas eu não tinha preparado muita coisa aqui, não. Tá tão explicadinho que eu acho que seria mais pro pessoal brincar depois. Só para te tentar resumir, se você for usar por que você usaria isso aí no lugar do Grid Search, né? O Grid Search, ele vai... Primeiro você tem que informar todos os parâmetros que ele vai buscar, né? Tem isso. Então, você já tem que conhecer o modelo e saber, vai buscar isso aqui. Com que espaçamento você vai buscar? Você tem que informar também. E ele vai buscar em todos, né? E ele vai procurar em todo o espaço que você passar. Agora, essas bibliotecas que usam inferência bayesiana, ele sozinho ele vai encontrar os pontos onde o seu modelo possivelmente vai diminuir a média, né? O seu erro, né? E ele não vai buscar em todos os pontos, né? Ele vai identificar sozinho os pontos melhores para fazer isso, né? Então você economiza muito tempo, né? Você pode procurar por muito mais hiperparâmetros
de uma maneira muito mais esperta, né? Então, funciona como se fosse o Multi-Armed Bandits contínuo, né? Para você, a sua melhor máquina, o seu melhor parâmetro, né? A gente tem usado, como você falou, a gente tem usado extensivamente o Scikit Optimize nos modelos que a gente tem feito, que a gente usa, já está em produção, e ele ajuda muito, ainda mais que faz o cross-validation junto, então facilita bastante o nosso trabalho. Então, se tiverem perguntas, podem se manifestar, podem botar no chat ou levantar a mãozinha aqui, né? Eu. A Cíntia está aí. A Cíntia sempre tem perguntas boas, Cíntia. Contamos com você. Ah, Cíntia sempre tem. Nossa, assim, em público, Júnior. Aí eu não vou conseguir. Mas eu fiquei curiosa. Vocês estão usando, então, agora o Baysearch CV, então, no site? Uhum. E aí, vocês chegaram a fazer comparação? Então, por exemplo, o quão próximo, se você usar o Grid Search CV, né, e usar o Baysearch CV, quão próximo você chega, né, tipo, do resultado que seria ótimo pelo Grid Search, usando o mesmo intervalo? A gente testou alguns, né, Júnior? Só que eles chegam bem próximo. O problema é o tempo, Cíntia. Mas imagina os modelos. Assim, né? Vai demorar muito tempo. Nossa, é uma coisa muito absurda. Isso daí é uma só coisa pela assim de- curiosidade. É uma coisa assim, se você procurar, pro tamanho que estavam os modelos na época, você procurar por 3, 4 parâmetros, o que levava, por exemplo, 20 minutos com o Grid Search, a gente procura agora por acho que uns 8 parâmetros e leva tipo 1 minuto com o Baysearch. É bem mais rápido usar ele. Ah, é muito bom. Então. E como que vocês definem os intervalos que vocês vão buscar? Você só define o máximo e o mínimo, né? Então aí você precisa conhecer um pouco o modelo que você está usando, né? Para você saber o que pode e o que não pode, né, usar. Aí é estudar os Tem a distribuição, né, também. Essa pode definir a distribuição. Mas acho que é só... Por enquanto, o Baysearch, ele permite a uniforme e a log uniforme. Eu tentei mudar para normal, e log normal ele não altera. Mas acho que tem outros que permitem isso. Vocês já viram, tem várias bibliotecas que fazem isso, inclusive que fazem sem o modelo bayesiano por trás, né? Que usam aquele outro que é um modelo mais de árvore. O Júnior não tinha comentado uma vez da Optuna? Era você, Júnior, que tinha falado? Acho que foi. Você chegou a usar? Eu testei rapidinho, mas acho que acabou optando para usar o Scikit Optimize, porque ele é só mais simples de usar, simplesmente, né? Ele simplesmente define uma função, usar e deu. Então, ele cabia mais fácil dentro do pipeline. A gente acabou optando por ele, porque ele já apresentava um bom resultado. Ah, entendi. Obrigada. Segundo a AWS, né, naqueles otimizadores que eles têm lá no SageMaker, lá eles usam também o Reinforcement Learning para achar os hiperparâmetros e acabam então usando inferência bayesiana. Perguntas? As perguntas? Bom, então a gente... Posso fazer uma pergunta da apresentação anterior, né? Falando sobre teste AB bayesiano. Como vocês sabem aí se você fez uma inferência correta, né, sobre a distribuição que você escolheu, né, para fazer a modelagem? Cíntia, se você fez exatamente a correta... Eu quero dizer assim, como eu confio, né, na resposta que eu obtive, né? Porque como acontece, né, com o teste AB, né, de inferência frequentista, né? Você
você joga os números, né, e você tem aquela fórmula e ele vai te dar uma resposta, né, mas qual que é a confiabilidade, né, daquela resposta? Bem, acho que quando você está trabalhando com essa inferência bayesiana, você consegue calcular o intervalo de credibilidade, né, das suas estatísticas. E que você também teria isso com a inferência clássica, né? Mas eu acho que o mais legal é você permitir atualizar, né? Então, por mais que você tenha errado muito no seu chute inicial, né, da sua priori, se você coleta dados, você permite corrigir esse erro, né, da sua posteriori. Então, a ideia é essa. Você pode até, inclusive, começar a sua inferência como a Nath estava falando, né, com uma uniforme. É como se você não tivesse começado com nada. A ideia é que você se utilize da atualização dessa a priori, né? E no caso dessa a priori que você começou errando muito ou começou sem informação nenhuma. Mas, de fato, para calcular a estatística, você consegue usar os intervalos de credibilidade que são bem próximos do intervalo de confiança da inferência clássica. Isso, se você coleta dados e o seu modelo não converge, é porque tem alguma modelagem errada ali, né? Isso é um sinal, né? Tá convergindo nunca, então talvez eu tenha usado um a priori nada a ver aqui, ou o meu dado não faz sentido com o que eu estou fazendo. Eu fiquei pensando que às vezes teste AB você não tem tantas respostas, né? Você tem um bom volume. Se você tivesse um bom volume de respostas, você conseguiria atualizar tranquilamente. Converge bem. Bom, então a gente tinha programado um intervalo. Eu tinha feito um intervalo aqui de 10 minutos. A gente pode fazer esse intervalo agora, para dar tempo todo mundo ir no banheiro comer alguma coisa. Deixa eu ver aqui, são 8h02 agora, a gente pode voltar às 8h15, então? Pode ser. Beleza. Eu vou deixar aqui o aviso de que a gente continua às 8h15. E aí eu volto para fazer a última apresentação. Beleza, gente? Nos vemos daqui a pouco. Até. Vocês estão vendo aí o shooter aqui? Uhum. Tá. Então, beleza. Eu resolvi, assim como a Nath, fazer a apresentação inteira no próprio Jupyter aqui, porque eu queria mostrar algumas coisas. Resolvi, então, mostrar tudo por aqui. O que tem de figura eu coloquei aqui dentro mesmo, né? Então, só falar um pouquinho de mim, né? Eu estou no Elo 7 aí há 2 anos. 2 anos agora que deu. Minha formação é como... Eu sou físico. Meu doutorado em uma outra área. Eu sou doutor em ciência e engenharia de materiais. Depois eu fui professor, depois eu fui fazer pós-doutorado em cosmologia e gravidade quântica, então eu sou uma quimera aí nas áreas, né? E enquanto eu fazia o pós-doutorado, eu comecei a me interessar por machine learning, por ciência de dados, tudo mais, e percebi que poderia ser uma grande oportunidade seguir nessa área, né? Tá um pouco decepcionado com a academia aí, todo mundo high five. E eu resolvi ir para essa área, né? Foi então que eu cheguei no Elo 7, né? Então eu tô aí há 2 anos, aí eu e a Samara entramos juntos, né, no Elo 7, somos agora os 2 veteranos do time. E hoje eu sou principal do time de ciência de dados, né? O nome do time é Hightower. E quem me conhece há pouco, quem trabalha no Elo 7 me conhece há pouco tempo, sabe algumas coisas, né? Eu sou o maluco das GANs, o maluco do Reinforcement Learning e o maluco do SHAP. Tudo que a gente faz, eu falo, olha, se a gente usasse o SHAP aí, a gente podia entender melhor esse negócio. Olha, se a gente usasse o Reinforcement Learning, ou a gente podia usar uma GAN aí. Né? Então eu sou um evangelizador da igreja de Lloyd Shapley, aí, que é o cara que criou o método, né, do SHAP. Então eu vou falar um pouco sobre como usar, né? Então o SHAP é uma biblioteca de Python baseada numa metodologia, numa técnica, que é a técnica que utiliza os valores de Shapley. Então eu vou mostrar para vocês com alguns problemas aqui como usar essa biblioteca. É uma biblioteca realmente muito boa e
eles trabalham constantemente adicionando novas features, novos tipos de gráficos. Tem alguns probleminhas na biblioteca que são, por exemplo, a documentação em si, né, em alguns casos não tem, então se você quer entender mesmo o que está acontecendo, você tem que abrir o código lá e fuçar, mas mesmo assim é uma biblioteca excelente aí, pelo meu conhecimento, é ainda a melhor biblioteca em Python para explicabilidade em modelos de machine learning. Então, beleza, tem um sumáriozinho aqui de como a gente vai seguir, e a gente vai começar, então, falando de interpretabilidade em si, né? Quando a gente cria um modelo de machine learning, um modelo para predizer, né, qualquer coisa, normalmente, ou quando a gente faz um curso, vou fazer um curso lá naquele site para aprender um pouco de machine learning, o que a gente quer lá é simplesmente melhorar as métricas que a gente escolheu para o nosso modelo, né? Que elas sejam as melhores possíveis, né? Minimizar o erro médio quadrático, aumentar a acurácia, aumentar a precisão, mas a gente não está muito preocupado em saber o motivo pelo qual o modelo fez alguma predição. Então, entrou uma observação lá e o modelo previu, por exemplo, que você tenha duas classes, né? Ou classe 0 ou a classe 1. O seu modelo foi lá e predisse que aquela observação é da classe 1. Você pode simplesmente ficar contente e com isso e seguir em frente. Se para o seu problema, para a sua aplicação, simplesmente bastar com que você saiba qual é a predição. Muito bem, né? Então, por exemplo, a gente tem no Elo7 um pipeline gigante que a gente está trabalhando agora para classificar produtos. O produto entra lá e a gente automaticamente acha a categoria dele. A gente pode estar contente com isso, porque só quero saber qual é a categoria dele, deu? Isso basta para mim. Eu sei que o meu modelo tem uma boa acurácia, uma boa precisão, um bom recall. Ok, eu só quero saber a classe dele. Mas pode ser que, por exemplo, o meu modelo... pode ser que eu queira saber o porquê alguns produtos são classificados como, por exemplo, produtos de casamento. O porquê? O que tem nesses produtos? O que tem no meu dado de entrada que faz com que ele seja classificado dessa maneira? Isso é um tipo de pergunta muito importante, porque, por exemplo, a Samara até já deu uma apresentação muito boa sobre vieses, né? E um exemplo que vocês vão ver em qualquer lugar é lá o sistema legal americano lá que estava usando, não sei se ainda está, né, usando algoritmos de machine learning para decidir se uma pessoa seria reincidente no crime ou não. E analisando o modelo em si, a caixa preta, porque uma empresa foi contratada, né, e a empresa do contrato não dizia que ela tinha que liberar o modelo em si, só tinha que fazer a predição, então ninguém podia ver o que estava acontecendo lá dentro. Acontece que as pessoas negras, o modelo sempre, na maioria das vezes, predizia que os negros seriam reincidentes em crimes, e para brancos não. Bom, por que isso? Será que o problema está no dado? Será que o problema está no modelo? Onde está o problema? A gente tem que entender como essa predição é feita, porque a gente não pode simplesmente ficar propagando um preconceito que já está nos dados para o nosso modelo e continuar com ele, né? Então, é muito importante a gente se perguntar o porquê de uma predição. E tem vários modelos que são, digamos, fáceis de serem interpretados, né? São o que a gente chama de modelos interpretáveis. Só que tem modelos que não são tão simples, como redes neurais, né? São muitas camadas na sua rede neural, muitos neurônios, então não é nada simples você olhar para todos os pesos lá e tentar entender o que está acontecendo. Aí que vem o termo caixa preta, né? Mas, o que a gente pode fazer então? Então, não devo mais usar redes neurais? Não. Porque tem métodos como o SHAP que permite com que você entenda o fenômeno e não o modelo, que na verdade das vezes é o que a gente quer. A gente quer que a nossa explicação do que está acontecendo, ou explicar por que alguma observação teve tal predição, dependendo simplesmente do fenômeno que está acontecendo, daquela coleta de dados, e não do modelo. Então, se você tem dois modelos, os dois modelos predizem a mesma coisa, mas a explicação deles é diferente uma da outra, ou seja, as features que eles usaram para explicar a predição, ele pesa elas diferente, então o seu problema, a sua explicação não é agnóstica ao modelo, depende do modelo. Então você não está explicando o fenômeno, você está explicando simplesmente como que o modelo decide como a classificação é feita, e você está tentando modelar um problema real, né? Lembre-se que você sempre
existem, vamos dizer, infinitas funções que modelam o problema real, né? Mas talvez nenhuma delas seja, de fato, represente o modelo real, né? Que é o exemplo das redes neurais, né? Tem o teorema lá que a rede neural ela pode aproximar qualquer função, só que essa função pode nem existir. Ela pode se adequar ao seu caso real, mas ela não explica, ela não é o modelo do seu problema real. Então, é bom que você tenha uma explicação que seja agnóstica ao modelo, que é o caso do SHAP. Então, o nome SHAP vem, é o nome da biblioteca que eles criaram, né, que vem de Shapley Additive Explanations. Né? Shapley é o nome do carinha, vou mostrar uma fotinho dele depois, é o nome do tiozinho que desenvolveu esse método aqui, não lembro exatamente que ano foi, mas ele ganhou o prêmio Nobel por desenvolver essa metodologia aqui. E essa metodologia tem por trás a teoria dos jogos, né, que era com que o Shapley trabalhava, e a ideia dela é explicar a saída de um modelo em termos de como as features estão contribuindo para aquela saída do modelo, em termos de como se fosse um pagamento justo, né? De fato, quanto que cada um contribuiu de verdade para aquela predição. Então é como se fosse vários jogadores em uma partida que estão jogando no mesmo time, estão em conjunto, cada um deles contribui um pouco para o resultado final. Agora, você teve o seu resultado final, digamos que esse resultado final seja um prêmio em dinheiro, né? Quanto você vai dar para cada jogador pelo que eles fizeram naquela partida? Que seja um prêmio justo, né? Você tem que... e isso tem que ser independente do modelo que você está usando. Se você decidiu lá que o jogador A merece 50% do prêmio e o resto divide igualmente entre todos, isso tem que ser independente do modelo, porque o jogador A, não importa o modelo, ele tem a mesma contribuição sempre. Então a proposta do SHAP é justamente essa, criar um explicador que seja agnóstico ao modelo. E mais que isso, né, existem outras bibliotecas que são usadas para explicabilidade, mas o SHAP é a única que consegue explicar de maneira consistente, fazer uma explicação local, ou seja, explicar individualmente as observações, e explicar globalmente. Você dá um conjunto de observações e você consegue ter uma explicação geral para o seu dataset. Então eu deixei aqui uma série de links aqui. Então aqui tem a documentação do SHAP, tem muitos exemplos. Tem 2 artigos aqui dos autores da biblioteca, muito bons artigos também. A própria Wikipedia, né, que é para você entender o que é o valor de Shapley em si, e tem outros 2 posts no Medium aqui que utilizam também essa biblioteca. Então, beleza. Então, vamos só setar o baseline aqui. Né? Então, a gente tem um problema de machine learning convencional. Né? A gente tem um dataset X lá, as nossas observações. Cada coluna aqui é uma feature. E a gente tem uma variável de saída, né? Ou um output target aqui, normalmente o Y. Então, o que a gente vai fazer aqui? Cada feature, cada coluna do seu dataset é como se ele fosse um jogador em um jogo. Só que todas as features fazem parte do mesmo time. Certo? Eles estão colaborando para um jogo, é uma coalizão. E a sua variável de saída é como se fosse uma recompensa. Então, o time ganha a recompensa com o trabalho de todos os jogadores. E o valor de Shapley, quando a gente vai falar em o valor de Shapley de cada um dos jogadores, ou seja, o valor de Shapley de cada uma das features, indica qual deve ser a recompensa final, ou quanto cada jogador contribuiu para aquele resultado. Certo? Então, por exemplo, aqui... tá. Muito bem. Então, só aqui, né? A definição mais precisa do valor de Shapley é a média marginal da contribuição do valor de uma feature ao longo de todas as possíveis coalizões, né? Então, isso é uma coisa que ele faz, o algoritmo faz, ele testa todas as possíveis coalizões, ou seja, ele testa algumas features só, ele vai tirando e colocando features. Tem um método que é o método de permutação, ele usa o método de permutação dentro do SHAP e faz outras coisas, né? Então, assim, quando você tem um dataset, você tem o seu modelo de machine learning, você faz a predição do seu modelo. Você vai calcular a predição média, certo? Para todas as suas observações. Se você pegar agora uma observação, você calcular o valor de Shapley para todas as features, se você somar o valor de todas as contribuições, ou seja, o valor de Shapley de todas as features,
esse valor vai ser igual à média de todas, quer dizer, vai ser igual à predição daquela observação menos a média da predição do modelo como um todo. Eu vou mostrar isso em mais detalhes mais para frente. Mas isso é uma coisa que o seu modelo explicativo tem que ter, e no caso o Sharp tem. Então, fazer um exemplo aqui, né? É como se fosse um jogo com 4 jogadores. Na verdade, são 5 jogadores, né? Não, são 4. Então, a gente tem como se fosse... cada um contribui de alguma maneira, a gente tem uma espécie de métrica para decidir o quanto cada um contribuiu para um jogo, e a gente tem, no fim, o total que o time ganhou. E a gente quer saber o quanto do total que o time ganhou deve ser dado para cada um dos jogadores. Então, aqui estão as bibliotecas que a gente vai usar ao longo de todo o notebook, e eu usei o Make Regression aqui, do Scikit-Learn, para fazer um dataset sintético mesmo, que é o que a gente vai usar. Então, vou esconder um pouquinho aqui. Então, aqui a gente tem algumas observações do nosso dataset. Então, por exemplo, aqui, né, cada uma das colunas é um jogador, e a gente tem que, por exemplo, lá no jogo 0, né, primeira observação, o jogador 10, o valor da feature, o jogador A, o valor da feature é 10, o jogador B é 11, para o jogador C 9, o D 10 também, o jogador E 8. Então, isso aqui foi quanto cada um dos jogadores contribuiu. E o resultado, a variável de saída, deu 18 para esse cara. Então, se a gente pensar talvez num jogo de futebol, assim, o time... aqui, a variável de saída pode ser simplesmente 1 ou 0, né? Tipo, ganhou ou perdeu e empatou. E o que a gente vai escolher aqui pode ser simplesmente uma nota para o jogador, ou pode ser outras features como o número de gols que o jogador A fez, pode ser o número de passes que esse cara deu. Então, imagina que o nosso exemplo é o futebol, né? Então, se eu usar aqui o número de gols que cada jogador fez. Por exemplo, então tem um jogador A, digamos que o jogador A está no ataque, ele fez 2 gols. E o jogador E é o goleiro, ele fez 1 gol. E aí o time ganhou. A gente vai se perguntar, então, quem contribuiu mais para a vitória do time? O jogador A, ele fez mais gols. Mas, peraí, o papel dele é fazer gols. Então, não é que por ele ter feito mais gols, que a contribuição dele é de fato maior. Talvez o goleiro ter feito um gol foi de fato o que é decisivo, né? Então, o que a gente usa aqui é também importante para a gente estudar o programa para saber que features vai usar, né? Mas vamos imaginar aqui que é uma espécie de nota, simplesmente que cada um dos jogadores recebeu naquela partida e o quanto o cara ganhou. Então, digamos que isso aqui, esse ganho, é um prêmio em dinheiro. Agora a gente quer dividir igualmente entre os jogadores, em cada um dos jogos. Como é que eu vou saber? Será que eu dou simplesmente mais para o jogador B, porque ele teve uma nota maior? Ou não, né? Então, a explicação da saída, do ganho, é justamente isso. Quanto cada um contribuiu, é um valor. Cada um contribuiu. Esse valor é o valor de Shapley. Então, aqui no nosso dataset, a gente tem uma série de observações, é como se a gente tivesse vários jogos. E em cada um dos jogos, a gente tem a nota de cada um dos jogadores. Certo? A gente tem um gráfico aqui, né, só do ganho, do eixo Y, e a nota dos jogadores no eixo X aqui, né? Então, a gente pode pensar que o jogador já é fácil de ver que tem uma tendência aqui, né? Quando a nota do jogador A aumenta, normalmente o ganho aumenta também. O jogador B está bem disperso aqui, parece uma gaussiana centrada no meio aqui. O jogador C tem uma tendência positiva aqui também e tem a dispersão menor que a do A. Para o D e para o E também não dá para dizer nada aqui. Certo? Então, a gente vê que não parece um problema exatamente simples assim. Bom, então vamos fazer o padrão. O que as pessoas fazem? Né? Vou lá, vou definir minhas features como meu X e o meu ganho como meu Y. Vou treinar meu modelo de machine learning. Como exemplo aqui, eu vou pegar 2 modelos baseados em árvore, né? O do XGBoost, o regressor do XGBoost e o regressor do LightGBM. São duas bibliotecas que têm algoritmos baseados em árvore, e todos os algoritmos são baseados em árvore, eles têm uma coisa chamada feature importances, que é uma coisa que ele mesmo calcula, e muitas pessoas usam isso para explicar o modelo, para explicar a predição, né? Mas não é bem isso que esse negócio faz, né? Ele está explicando como que o modelo de fato dividiu lá, foi dividindo os nós, as observações nos nós da árvore. Mas isso aqui não explica o fenômeno, certo? Vamos ver aqui, por exemplo. Então, aqui eu já rodei tudo, tá? Então, botei 2 caras aqui. A gente não está preocupado aqui em fazer otimização nem nada, então vamos usar eles com esses parâmetros mesmo. Então, aqui já fiz o fit deles aqui, certo? Para os 2, e a gente já fez a predição para eles aqui. Então,
só para comparar os erros aqui, né? O erro médio absoluto e o erro médio quadrático. O ActBoost, ele tem um erro bem menor, né? Aqui, comparado com o do LightGBM aqui embaixo. Mas vamos dizer que a gente está de acordo que mesmo do LightGBM que já está desempenhando bem. Imaginemos isso. Então aqui só está um gráfico do valor real das probabilidades, a probabilidade que está errado aqui é a do ganho, né? E aqui o que foi previsto pelo modelo, né? Só para ver aqui, tá uma linha reta, os dois, ou quase, né? O do LightGBM é o laranjinha, o do ActBoost está por baixo, tá? É só para ver se tem uma dispersão muito grande, o que o modelo predisse com o valor real do ganho. Isso aqui não é uma maneira correta de saber se o modelo está certo, né? Só para dar uma olhada para saber a dispersão. Beleza, então digamos que eu estou contente com os meus modelos aqui. Então agora vou fazer o que o modelo me dá, que é as feature importances aqui, né? Então, para o cálculo dessas feature importances depende de uma métrica que tem lá dentro. A gente tem 3 tipos de métricas. Lá tem o peso, que é o número de vezes que uma feature é usada para dividir os dados através de todas as árvores. O cover, número de vezes que uma feature é usada para dividir os dados através de todas as árvores, utilizando como peso o número de data points em cada um dos splits. E o gain, que é usado para o training loss reduction médio, quando aquela feature é usada no split. Certo? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, estou pensando em explicar o fenômeno aqui. Então, eu tenho 3 possíveis parâmetros que eu posso passar para ele calcular o feature importance. Então, se eu quero explicar o fenômeno, cada um desses caras deveria dar o mesmo resultado. Então, vamos olhar aqui. Quando eu uso o weight, aqui, o peso, para calcular as feature importances, ele me diz aqui, né, que vem o jogador A, teve a maior importância, né, o jogador B depois o jogador C, E e D. Beleza. Se eu usar o cover, aí fala, não é o A, é o C, que aparecia em terceiro antes. Depois vem o A, depois o B, o E e o D. E se eu usar o gain, ele fala que de longe é o C, depois o A aqui e os outros nada, basicamente. Bom, então, primeiro, a explicação não é a mesma. Se eu mudar a métrica, eu mudo a explicação. Pô, eu tenho 2 pesos, 2 medidas, então, né? Então isso aqui não explica o fenômeno. Então, já não serve de explicação do fenômeno que está acontecendo. E tem um segredinho aqui por trás também. Esse dataset é um dataset sintético, né, que eu criei, e o jogador E, ele é, na verdade, um valor aleatório. Então, se a gente voltar lá em cima onde eu criei o dataset, só mostrar para todo mundo aqui, o jogador E, aqui, ó, os dados do jogador E é um cara aleatório que eu botei aqui. Então, esse modelo aqui, eu passei uma feature aleatória e ele diz, por exemplo, que o jogador E tem uma importância maior que o D. E aqui também, aqui em cima também deu. Certo? Então, eu estou passando um cara que nem está na minha equação, né? Não está na minha equação para calcular o valor do ganho, da variável de saída, e na hora de calcular, ele vai dar importância. O que isso nos diz? Que se eu não tomar cuidado com o dado que eu estou colocando lá, eu posso colocar um dado que não faz nem sentido para o meu problema, e mesmo assim esse cara vai calcular uma importância para ele. Então, isso aqui não basta para explicar o fenômeno que está acontecendo lá. Bom, então o que eu faço com isso? E aqui, todos esses aqui foram com o ActBoost, né, e com o LightGBM é dessa outra explicação aqui, né? O jogador E, olha só, o jogador E, o aleatório, é o que tem a maior importância, e depois vem os outros quase praticamente empatados aqui. Então, beleza. Se cada modelo, você fala assim, deixa eu chegar assim, eu preciso pagar o valor justo para os meus jogadores agora. E eu falo, Samara, quanto que eu tenho que pagar? A Samara vai dizer lá quanto tem que pagar. Eu falo, Nath, e você? E a Nath fala, não, o melhor jogador foi o outro. Eu falo, não, e agora? O que eu vou usar? Se eu usar a Samara, os jogadores que seriam beneficiados pelo julgamento da Nath vão ficar chateados. Se eu usar o da Nath, os jogadores que foram beneficiados pelo da Samara vão ficar chateados. Eu tenho que ser alguma coisa que seja independente de quem está julgando, ou seja, independente do modelo, agnóstico ao modelo. E aí, então, que chega o bom velhinho aqui. O Lloyd Shapley, esse tiozinho simpático aqui, ele me lembra até o Popeye. Ele é um cara que... Esse aqui é o artigo original em que ele propôs a técnica do cálculo do que depois foi chamado de valores de Shapley, né? Ganhou o prêmio Nobel de Economia por isso. E tudo isso, por trás disso tudo está a ideia dessa atribuição justa, né? Qual é o valor justo que eu devo pagar para os jogadores que estavam juntos em uma coalizão. E
entre todas as coisas que ele fala aqui, né, tem 4 propriedades que uma atribuição justa tem que ter. São essas 4 propriedades aqui, né? A propriedade de eficiência, em que a soma das contribuições... Aí, detalhe, a gente não fala mais importância aqui. Qual é a feature mais importante? Também até para não confundir com o que os modelos de árvore fazem, né? Então, a gente fala aqui em contribuição. Quanto cada uma das features contribui, ou quanto cada um dos jogadores contribui. Então, a propriedade de eficiência diz que a soma das contribuições de cada feature é a diferença entre a predição da observação e a predição média. Então, aqui, né, isso aqui, se eu botar, se tiver N features aqui, né, e cada phi aqui é a contribuição de cada uma das features. Se eu pegar e somar todas elas, todas as contribuições, essa soma tem que ser igual à predição do meu modelo fez para aquela observação, para uma observação só, menos a observação, a predição média para todo o meu dataset. Certo? Então, primeiro, isso aqui é importante. A predição de todo o dataset entra aqui. Significa que, se eu quero explicar o que está acontecendo, eu vou explicar para aquele dataset. Se eu fizer novas observações, eu preciso calcular tudo de novo. Porque as novas observações podem mudar a distribuição dos dados, ou eu posso não ter observado o suficiente e eu preciso calcular as explicações de novo. Então, primeiro ponto. Se eu fiz observações e calculei as explicações para os dados que eu observei hoje, eu só posso usar essas mesmas explicações para dados que eu ainda não observei se eu tiver certeza que o meu modelo é generalista, se ele está generalizando bem. Senão eu não posso explicar. Então, ou seja, já tem isso, né? Se o meu dado muda com o tempo, eu só posso explicar depois que eu observo ele. A probabilidade de simetria, né? A contribuição de 2 features, ou de 2 jogadores, tem que ser igual se ambas contribuem igualmente em todas as possíveis colisões. Então, digamos que eu tenho 5 jogadores lá, né? Mas, na verdade, quem vai entrar em campo são 3 jogadores por vez. Então, cada colisão é esse conjunto de 3 jogadores, né? Se eu calculo lá que 2 features têm contribuição igual, ou seja, 2 jogadores têm a mesma contribuição, não importa em que colisão eles vão estar, eles sempre têm que ter a mesma contribuição, né? A propriedade dummy é que se uma feature não muda o valor que foi predito, independente da colisão que ela está, então o valor de Shapley dela tem que ser nulo, certo? Ou seja, no caso de uma variável aleatória que a gente colocar lá dentro, ela não deveria contribuir em nada, né? Então o valor de Shapley dela tem que ser nulo. A gente vai ver daqui a pouco outro exemplo que eu vou dar, tem também uma variável aleatória lá, e a gente vai ver como se comporta lá, né? E a última propriedade é da atividade, né? Isso aqui funciona quando a gente tem vários estimadores, por exemplo, quando a gente usa um random forest lá, ou o XGBoost, o ITBM, a gente tem vários estimadores lá dentro. Então, o valor de Shapley de uma feature vai ser a média do valor de Shapley entre todos os estimadores. Então, cada um vai ter uma contribuição para as features, né? E a contribuição dela vai ser a média de todos os estimadores. Então, outra coisa é que a gente não vai calcular exato o valor de Shapley. Existe um erro associado a esse cálculo, porque a gente faz média aqui, tem permutações que o modelo faz por trás. Então, a gente sempre vai ter algum erro associado a essas observações aqui. Certo? Então, só por último aqui, né? Com o exemplo que a gente usou ali em cima, só aqui está a sequência das observações, que eu não tinha colocado o jogador E ainda, né? Mas só para mostrar de novo, né, que a ordem aqui, né, do mais importante para menos importante, muda se a gente mudar o modelo, e não só se mudar o modelo, se mudar o parâmetro que a gente usa dentro do cálculo de feature importances. Bom, e tem umas outras coisas aqui, mas tá. Então, a gente precisa dessas 4 propriedades aqui, né? A biblioteca Shapley, ela usa a técnica para calcular os valores de Shapley que tem todas essas propriedades aqui. Então, vamos para um outro exemplo aqui, né? Como é que vai funcionar essa biblioteca? Primeiro, eu vou propor um problema aqui em que a gente vai tentar explicar a probabilidade de clique em um produto. Certo? Então, essa imagem aqui é da própria documentação do Shapley, como funciona o pipeline dele. A gente vai ter nossos dados. O que seria o pipeline padrão, né? A gente tem nossos dados, a gente passa para o modelo e faz a predição. O Shapley, a gente vai instanciar ele, e para ele a gente vai passar os dados e vai passar o modelo. Porque ele vai usar o modelo por trás para ficar fazendo as predições. Porque ele vai pegar os dados e ele vai ficar trocando as features de lugar, e vai ficar trocando o valor das features entre observações também, para calcular um valor aproximado dos valores de Shapley de cada um. Então, primeiro, você tem que ter o seu modelo de machine learning já treinado. Certo? Você precisa desse modelo aqui. E você só vai passar para o Shapley um modelo que está bom.
Se o seu modelo não estiver bom, não adianta você explicar um cara, porque ele está predizendo errado. Né? Então, assim, esse cara é independente do modelo, mas o seu modelo tem que predizer certo. Ou seja, ele pode ser, dentro dele, pode não ter uma função que descreve a realidade, mas a saída dele tem que descrever a realidade, né? Ou seja, ele tem que predizer certo. Então, se você está já contente com o seu modelo, você passa ele para o Shapr junto com os dados e ele vai calcular a explicação. A explicação são esses valores de Shapr. E aí a biblioteca oferece vários tipos de gráficos para você entender melhor essas explicações. Certo? Então, os dados que eu vou usar aqui são os dados também sintéticos, eles não são dados do Elo 7, mas eu não vou mostrar aqui como que eu criei eles, já para ficar um mistério no ar aqui, né? Mas, aqui, explicando um pouquinho das features, né? Então, é um conjunto de 1000 observações aqui, então eu tenho essas features aqui, né? Qualidade da imagem, então, os produtos tiveram as suas imagens principais, né? Quando você visualiza o produto, por exemplo, você está buscando, vocês vão ver uma imagem. Então, a qualidade da imagem é avaliada e ela recebe uma nota de 0 a 6, certo? O número de imagens também, quando o vendedor cadastra o produto lá, ele pode colocar só uma imagem, mas ele pode colocar mais. Então também tem um número de imagens diferentes daquele produto. Tem o próprio o preço do produto, está lá, e tem duas features aqui que representam a latitude e a longitude do vendedor. Isso aqui seria uma ideia de como, para ter uma ideia de onde esse vendedor está localizado, porque ele pode morar, por exemplo, em centros em que o frete é mais barato. Então é mais fácil de vender, né? Ou simplesmente lugares onde a demanda é maior, né? E outra feature que tem aqui é a proporção do preço do frete, né? Isso aqui é o preço do frete dividido pelo preço do produto. O valor máximo disso aqui é 1, ou seja, o preço do frete é igual ao preço do produto, né? E tem uma outra feature que eu botei, chamei aqui de surprise feature, mas não, eu preferi revelar já aqui. Ela é um valor aleatório. É uma variável aqui embaixo, né? É uma variável aleatória, assim como lá em cima. Então, a gente vai usar ela aqui para ter uma ideia de como está essa explicação. A variável aleatória, ela tem que ter uma explicação mínima. Ela pode ter alguma explicação, mas ela tem que ter porque tem um erro, né, nesse cálculo, mas a gente usa ela para comparar com as outras. Então, aqui algum exemplo, o exemplo dos nossos dados. Então, a gente são 1000 observações, como eu falei. Então, a gente tem a qualidade da imagem, o número de imagens, o preço do produto, a latitude e longitude do vendedor, a proporção do frete, né, o preço do frete dividido pelo preço do produto, e aqui uma probabilidade de clique. Aqui, né, eu estou forçando aqui, né, na verdade não é probabilidade aqui, né, é só o número de vezes que esse cara foi clicado dividido pelo número de vezes que ele foi mostrado para alguém, né. Mas vamos considerar aqui que é uma probabilidade aqui, certo? Então, essa probabilidade de clique vai ser a minha variável de saída. Meu modelo vai tentar predizer isso aqui. E eu vou usar o resto como feature, né? Então, tem os gráficos aqui, só para a gente olhar aqui um pouquinho a probabilidade de clique, com o resto só aquela feature aleatória que não está aqui. Então, a gente já consegue ver que esse modelo, no modelo linear, não iria resolver aqui, né? Principalmente essa da proporção do frete aqui. Tem uns caras aqui que estão bem distribuídos no centro aqui, ou tem dispersão bem grande aqui. Esse cara aqui também tem uma tendência aqui, mas tem uma dispersão alta aqui embaixo. Então, explicar isso aqui não é tão simples, né? Então, beleza. E aqui um outro, né? Aqui está só a latitude pela longitude, né? Como se... eu até tentei procurar um mapinha de cidade para botar aqui, né? Como se fosse o mapa da cidade e a localização dos vendedores, né? Mas eu não fui bem sucedido nisso, não achei um mapinha que coubesse bem aqui. Mas é como se a gente visse um mapa do país, né? Ou da cidade aqui. Cada ponto é a localização de um vendedor e a gente conseguisse ter uma ideia, né? Então a probabilidade de clique aqui a gente vê que parece ser maior por aqui. Só que a gente tem bem menos dados aqui também, né? Tá bem mais disperso. Mas beleza. O que a gente faz então? A gente vai treinar o modelo. Então eu vou usar aqui o XGBoost Regressor de novo. Vou chamar ele só de model aqui. Então usei aqui meus estimadores, profundidade máxima de 50, passei aqui o X e o Y. Então o Y é a probabilidade de clique, o X é o resto lá. Treinei esse cara, vou fazer o mesmo teste que eu fiz lá em cima, vou fazer a predição aqui. O erro dele, médio absoluto e o quadrático médio são pequenos, e aqui não tem quase nenhuma dispersão. Aí tem alguém aí que deve estar pensando, mas esse teu modelo aí está overfitando. Está overfitando. Por quê? Porque eu quero explicar só o que o modelo acerta.
Então, nesse caso, se eu não quiser explicar o que vai acontecer com os dados que eu vou observar ainda, eu posso overfitar o modelo, porque eu vou simplesmente explicar aquilo ali, né? E é bom que eu exclua o que o modelo errou. Os dados que o modelo errou é bom que eu exclua da explicação. Né? Agora, mas eu quero usar essa mesma explicação para os dados que eu ainda vou observar. Então, aí você não pode fazer esquema, você não pode overfitar. Você tem que treinar o modelo direitinho para ele generalizar, e aí você tem a explicação geral para todo mundo. Beleza. Aqui só um exemplinho bobo, né? Então, eu fiz uma observação nova aqui, né, estão os valores delas e tal, e fiz a predição aqui. Então, esse cara aqui, a probabilidade de clique desse produto aqui foi de 39,3%. Né? Então, ele tem qualidade da imagem 3, ele tem 3 imagens, o preço do produto é R$ 25,99. Aqui está a latitude e a longitude dele. Aqui é a proporção do frete pelo preço. Aqui... o que era aqui? Esqueci. Outra feature. Preço, deixa eu ver a longitude... Ué, não quero mais aqui. A proporção? Não. 1, 2, 3... Latitude, longitude, a proporção... Acho que eu rodei diferente nesse, né? Acho que esse cara aqui não tem. E aqui a variável aleatória. Bom, tá aqui a probabilidade do cara vender. Né? Beleza, vamos fazer o mesmo teste de antes, né? Vou chamar aqui o ActBoost e vou ver as importâncias, né? Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, a surprise feature aqui é a variável aleatória. Então, ele já diz aqui que essa variável ela é mais importante do que a qualidade da imagem, que a proporção do frete e a latitude do vendedor. E se a gente, poxa, a qualidade da imagem e a proporção do frete, né? Se a gente olhar aqueles gráficos aqui, olha a qualidade da imagem. Ele tem uma relação linear bem bonitinha até aqui com a probabilidade de clique, né? Será que esse cara não é importante? E esse cara aqui também vê que a probabilidade do clique é muito alta quando a proporção do frete é menor do que 20% aqui, né? Começa a subir. Embora não seja linear aqui, tem uma tendência, né? E agora? Como é que esses caras podem ter uma importância menor do que uma variável aleatória? E aqui, de novo, né, agora já fala que a qualidade da imagem usando o cover é a mais importante. E se a gente usa o gain, fala que a mais importante é a proporção do frete. Bom, então vamos usar o SHAP agora para ver como essas coisas ficam de verdade aqui. Né? Então, beleza, importamos o SHAP aqui. E aí o SHAP a gente usa, tem um método dele feito em JavaScript aqui para a gente poder observar os gráficos, são gráficos interativos, feito com JavaScript para a gente observar no próprio notebook e ficar podendo mudar parâmetros deles. Então, para usar o SHAP, bem simples, né? Dentro dele, o que gera a explicação é a classe Explainer, né? E tem vários explainers lá dentro. Quando você está usando modelos de árvore, você pode usar o Tree Explainer. Se você está usando uma rede neural, você vai usar o Deep Explainer, tem tudo lá dentro, né? E se você tem uma função qualquer, se você construir uma função na mão que calcula um valor, você pode explicar ela também. Tem um explainer lá que é o kernel explainer, que ele funciona com qualquer função. Funciona até com modelo de machine learning, você pode usar o kernel explainer para tudo, certo? Aqui eu estou fazendo um pouquinho diferente, eu chamei um explainer aqui, usando só essa classe explainer aqui, porque tem um tipo de gráfico que eu vou fazer lá embaixo que ele precisa dessa classe. A gente poderia usar simplesmente só esse cara aqui, certo? Então, só chamei diferente aqui, né? O explainer, eu passo para ele o modelo e eu passo um sample das minhas amostras aqui. Isso aqui é só porque daí no gráfico ele deixa atrás do gráfico um gráficozinho de barras da distribuição dessas amostras aqui, só para ficar mais bonitinho mesmo. E esse cara aqui é onde a gente passa o modelo. Então, a gente passa para ele, para o explainer, então a gente instancia um cara aqui. Esse cara agora é o cara que vai explicar o nosso modelo. Então, a gente passa para o explainer os dados agora, o X, e ele vai calcular os valores de Shapley, e esses caras estão aqui dentro agora. Tem os valores de Shapley para cada observação, para cada uma das features. E então, aqui, né, tem esse cara, aqui eu calculei de novo, eu só fiz aqui com o Tree Explainer também, porque a gente vai calcular também o valor de Shapley das interações entre as features. E para calcular das interações precisa que seja esse explainer aqui não faz. Então, só por isso. Se a gente quisesse usar só o explainer padrão, né, se eu tiver só o Tree Explainer aqui, a gente usaria
que seria só o explainer tree aqui. A gente chama o método Shape Values aqui, e ele calcula esse cara. Então, isso aqui é uma matriz do NumPy agora, que tem as explicações aqui dentro, certo? E aí a gente pode chamar também um cara que vai calcular o valor de Shapley das interações. Então, isso aqui é muito interessante, porque a gente pode ter uma contribuição de interação entre as features. Será que quando uma feature é alta, as outras features estão contribuindo também para a predição ser, digamos, positiva ou negativa, ou subir ou descer? Então tem esse outro método aqui. Esse aqui normalmente demora mais para calcular. Isso aqui é dependente do tamanho do seu modelo. Se o seu modelo for um modelo gigante, você usou aqui um XGBoost, ele botou muitas árvores, muitos estimadores, uma árvore bem profunda, esse cara vai demorar mais. E também se você tem muitas features ou muitas observações, ele vai demorar mais. Então é bom ter cuidado aqui, usar com um sample pequeno primeiro, para ter uma ideia de quanto tempo esse cara vai levar para rodar. Certo? Então, beleza. O que a gente faz? A gente instancia o explainer e pede para ele calcular os valores de Shapley. Agora a gente pode já começar a ver as explicações. Então, o gráfico mais simples que ele tem é esse que ele chama de summary plot. Você passa os valores de Shapley e passa o seu dataset. É legal se você passar o dataset aqui como um data frame do Pandas, por exemplo, que é um data frame do Pandas, né? Ele já preenche aqui com os nomes das colunas, tudo, então fica mais legal. Se você tiver simplesmente um cara do NumPy aqui, você pode passar aqui dentro os feature names aqui, né? Você pode passar tudo aqui. Mas se já for, facilita o seu trabalho. Então, o que ele diz aqui? Ele fala pra gente que não há importância aqui, né, e sim a contribuição. A feature que tem maior contribuição para responder a predição é a proporção do preço do frete com o preço. Depois vem a longitude, depois o preço do produto, depois a qualidade da imagem, número de imagens, a latitude do cara, e por último, aqui bem pequenininho, que está 0.000 aqui, né, é a variável aleatória. Então, ele faz sentido aqui, né? Então, esses caras aqui, existe um erro associado, né? Quanto mais observações você tiver, menor vai ser o seu erro. E o que ele está mostrando aqui é o valor absoluto médio dos valores de Shapley. O que quer dizer isso? O valor de Shapley ele pode ser positivo ou negativo. Então, vamos imaginar que eu tinha falado antes da média das predições para todo o dataset, né? Vamos imaginar que a predição média aqui seja, digamos, 50%. Então, na média, a probabilidade de clique vai ser 50%. Quando eu calculo o valor de Shapley para as features, uma feature que está com um valor positivo, significa que ela está contribuindo positivamente, ela está tentando jogar o valor da predição daquela observação para cima dos 50%. As que tiverem uma explicação negativa, ou seja, um valor de Shapley negativo, estão tentando jogar esses caras para baixo. Aqui a gente pode ver nesse gráfico aqui, né? Aqui não está o valor absoluto, certo? E dá para ver isso melhor, por exemplo, aqui, né? Só botei um dataframezinho para a primeira observação do dataset, em que tem cada um deles aqui, né? Tem o valor da feature naquela observação e o valor de Shapley. Então, olha só, o valor de Shapley para aquela primeira observação só é positivo para a latitude do vendedor e o preço do produto. Então, aqui, eu estou falando que quem contribui mais é esse cara aqui. Mas isso aqui é a explicação global. Para todas aquelas observações do meu dataset, esses são os caras que mais contribuem para a minha predição final. Mas, quando eu olho individualmente a explicação local, eu estou falando, olha, para esse produto, que tem, ou seja, para esse item, essa observação que tem esses valores nas features, o cara que mais contribui positivamente para a predição é o preço do produto. O outro cara que contribui positivamente é a latitude do vendedor. Todos os outros caras contribuem negativamente. Que a variável feature, a feature surprise lá, ela está bem baixo aqui, né? Então aqui, ó, para essa primeira observação, né, o valor real da probabilidade de clique desse cara é 35%. O modelo predisse 0,3496. Está bem perto desse cara. Se a gente usasse duas casas aqui, daria os 35%, né? O valor médio das predições para todo o dataset é por volta, vamos dizer, 40%. Certo? Então, ó, se eu pegar agora para a primeira observação e eu somar o valor, todos esses valores aqui, os valores das contribuições, ou seja, os valores de Shapley desse cara, se eu somar isso tudo aqui, esse valor, certo? Vai ser igual à média
quer dizer, a predição dessa observação menos a média de todo o dataset. Então tá aqui, a diferença entre a predição e o valor médio é esse valor aqui. E quando a soma dos valores de Shapley é esse aqui. Não é exatamente igual, porque tem um erro associado ao cálculo aqui, né? Esses caras vão ser bem próximos. Certo? Essa é uma das propriedades lá, a propriedade de eficiência. Então, essa coisa é bem importante, né? De novo, né? Que é bom repetir isso aqui, né? A predição daquela observação menos a predição média de todo o dataset é igual à soma das contribuições de todas as features. Certo? A soma dos valores de Shapley. Certo? E, então, aqui tem outros gráficos, são outras maneiras de observar isso aqui, né? Então, lá, de novo, vamos pegar a primeira observação aqui de novo, né? Esse tipo de gráfico aqui é chamado de decision plot, que tem lá dentro, né? Ele organiza as features aqui para aquela observação por ordem... que ele usa, não é ordem de contribuição exatamente. Tem uma ordem que ele usa lá. Acho que é pela ordem da... Não lembro aqui. Mas, enfim, ele faz esse gráfico de como que a decisão para a classificação dessa feature foi tomada. Então, primeiro, a predição dela foi lá 0,35, certo? Então, tá aqui. Então, você começa da distribuição da probabilidade média. Lembra que a probabilidade média é lá em torno de 0,4? Então, essa linha aqui está lá em torno da probabilidade média. A surprise feature não mudou nada desse cara. O número de margens não mudou quase nada também. Mudou um pouquinho aqui, né? Quando você vai para a latitude, ele jogou agora para ser mais positivo. E ele vai indo assim. E aí, quando você chega lá na longitude do cara, esse cara contribui muito negativamente para a predição desse cara aqui. Certo? Então, esse cara está abaixo da média. Tem só 2 caras contribuindo positivamente. Quem são lá mesmo? Não, é aqui. É a latitude, é o preço do produto e a latitude, né? Que são os caras que jogam a curva para a direita, né? Uma outra maneira de ver isso aqui também, só vou olhar aqui de novo, para essa observação, é esse gráfico aqui, que ele mostra os valores de... É o próprio summary plot lá, só que em outro formato aqui, em que a gente pode ver a latitude do cara, que está contribuindo positivamente, e o preço do produto está contribuindo positivamente também, bem mais, né? Os outros caras contribuem negativamente. Então, tem uma coisa importante, não é porque no seu dataset, digamos, o preço do produto normalmente contribui positivamente, ou seja, para aumentar a probabilidade de clique desses produtos, não é por isso que ele sempre vai contribuir positivamente. Né? E também não quer dizer assim, se ele contribui positivamente, quer dizer que se eu aumentar o preço do produto, eu vou aumentar a probabilidade de clique. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que para aquela observação, aquele valor, ou seja, para toda aquela coalizão, para aquela combinação de features, aquele cara contribui positivamente. Certo? E uma outra maneira de ver aqui, essa é bem legal, porque essa aqui você consegue ter uma ideia de o que aconteceria com aquela predição se você mudasse o valor de uma feature. Outra coisa aqui, né? Aqui a gente tem esse gráfico aqui para uma observação, mas a gente pode passar... Vou botar aqui, por exemplo, as 10 primeiras observações, né? Ele bota as linhas de todo mundo aqui, para fazer para um conjunto, né? Se você botar todo o seu dataset aqui, vai ficar bem poluído, né? Mas você consegue ter uma ideia de uma tendência da maior parte das explicações, né? Então, esse cara aqui, o Partial Dependence Plot aqui, ele fala, olha, esse pontinho aqui, onde está essa observação, é a primeira observação do dataset. Deixa eu ver se é para mesmo. Não, é para outra. Então, esse cara está aqui. E esse cara tem a qualidade da imagem 2. Certo? Tá aqui a predição dele. E o que esse gráfico diz pra gente aqui é que se eu pegasse esse cara e aumentasse a qualidade da imagem para 3, eu aumentaria a probabilidade do clique dele para 0,42. Certo? E se eu aumentasse para 4, 5 ou 6, quase não aumentaria mais, né? No fim dá um momentozinho aqui. Ou seja, isso aqui seria suficiente já para aumentar, mas se eu mudasse o valor da qualidade da imagem desse produto, ele não aumentaria mais. E aí a gente pode simplesmente passar aqui, né? A gente pode ter... Você passa a feature... Deixa eu ver quais são as features aqui que eu já esqueci. Tem uma outra feature aqui, por exemplo... O preço do produto aqui, né? Esse cara aqui. Ele está explicando aqui. Nesse caso, você está falando, olha, se você aumentasse o preço do produto, sim, você estaria aumentando a probabilidade de clique. Aí sim você pode falar isso. Importante saber que isso aqui
você não pode assumir isso aqui como verdade absoluta, né? Tem aquela coisa de você tem que ter um número de observações suficientes para você poder afirmar isso aqui, ou seja, tem que ter muita observação e para poder afirmar esse cara com mais certeza, né? E é bom você sempre testar, ver se isso faz uma validação para ver se isso condiz, né? E o outro tipo de gráfico é bem parecido com o outro também, é o waterfall plot aqui, é só uma outra maneirazinha de ver, né? O f de x aqui é a predição para essa observação, para a primeira observação, essa linha aqui, e aqui o e de f de x, né, é a esperança do f de x de todo o dataset, é o valor médio de todo o dataset. Então ele começa a partir daqui e ele vai agora somando os valores de Shapley, né? Para o surprise feature, o valor do surprise feature para essa observação é 10, não mudou nada. O número de margens tem valor 4 e ele contribui um pouco negativamente. Aí estava aqui. Para esse valor da latitude, ele aumentou um pouquinho. Agora diminuiu esse tanto, diminuiu esse tanto, diminuiu esse tanto e agora aumentou esse tanto e parou em 0,35. Então, assim você tem as distribuições, as explicações locais. E você ainda tem o force plot, que é um outro jeito de ver também. Também para essa primeira observação, está aqui a predição para essa observação e o valor base aqui é a predição em todo o dataset. Quem está em azul aqui são os caras que estão contribuindo negativamente, estão jogando o valor base para baixo, certo? E os que estão em vermelho estão jogando o valor base para cima. A soma desses caras aqui, se comparado ao valor base, faz com que a predição dessa observação termine em 0,35. E se você ainda quiser ter uma observação de todo o dataset, todo o comportamento, tem o force plot geral aqui, em que você pode observar tudo ao mesmo tempo. Ele ordena aqui por similaridade da explicação aqui, e você ainda pode escolher outras features para você observar aqui, né? Então, o f de x aqui a gente está olhando só a predição, né? Então, beleza, então se a gente passar o mouse aqui em cima, ó, aqui é um pouco difícil, mas aqui ele vai dizer algumas coisas, né? Vai dar o valor de algumas das features, as features que são mais importantes para essa predição, né? Aqui no eixo x, cada linha é uma observação, então aqui em cima está aparecendo 8, né? É a observação 8. Não a observação 8, né? Porque está ordenado por similaridade de explicação aqui, né? Mas nesse caso seria a oitava, o índice 8, né? Então está dizendo qual o valor dessas features, das features que tem uma contribuição maior para esse cara aqui. A gente ainda pode escolher algumas outras coisas, né? Eu quero observar os efeitos da proporção do frete aqui, por similaridade, né? Então, tem aqui, ó, para essas observações tem isso aqui, então eu posso observar agora só isso aqui, esses caras têm uma explicação similar, o efeito da explicação da proporção do frete são similares, né? E para todos os outros aqui, então a gente pode ordenar por isso aqui. E eu posso usar esse cara aqui com outra coisa, por exemplo, né? O número de margens, ou com o outro cara, era o preço, né? Um preço. E por aí vai, a gente pode brincar bastante. É importante que se você tiver muitas observações, você limite aqui, né? Você dá um lock, sei lá, 1000 aqui, e aqui você daí passa também aqui 1000, porque esse gráfico aqui é bem pesado. Se você tiver lá 50 mil observações, primeiro que vai demorar um tempo para botar isso aqui, e se você deixar esse gráfico carregado, salvar o notebook, seu notebook vai ficar bem grande. E aí torna o próprio notebook pesado, né? Então, outros gráficos tem aqui, né? Tem o Summary Plot, que também chama de P-Swarm aqui, que cada ponto aqui é o valor de Shapley para uma observação, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, né, o valor de Shapley 0, em torno dessa linha aqui. Vamos ver para esse cara aqui, para a longitude, que é mais fácil observar, né? Que os valores de Shapley deles são positivos do lado de cá, né? E a gente consegue ver que está ficando vermelha essa feature, né? Quanto mais vermelha, maior o valor dessa feature. Então aqui a gente pode dizer assim, olha, quanto maior o valor dessa feature, o valor de Shapley, a contribuição dele, está sendo positiva, cada vez mais positiva, né? Então existe uma tendência aqui desse cara. Agora, para a proporção do frete aqui, a gente vai ver que a contribuição é negativa quando essa feature tem valores altos. Ou seja, quando a proporção do frete é muito alta, o valor de Shapley dessa feature começa a cair, ou seja, está contribuindo negativamente, está puxando a probabilidade do clique para baixo. E aqui a gente tem o mesmo tipo de gráfico para as interações entre as features. Mas tem um outro gráfico que é melhor aqui, né? O Dependence Plot é uma outra maneira de ver esses gráficos aqui. Melhor, então a gente tem aqui a qualidade da imagem está aqui, né? A gente tem aqui a qualidade da imagem embaixo, os valores dela,
e o valor de Shapley para esse cara, né? E a gente vê aqui, ó, que a qualidade da imagem vai aumentando, o zero dos valores de Shapley está aqui. Então, ó, acima de 3, os valores de Shapley sempre são positivos. Então, se a qualidade da imagem receber uma nota 3 ou maior, a qualidade da imagem sempre vai estar contribuindo positivamente. Então, eu já poderia falar assim, olha, se eu instruir os vendedores do meu site a melhorarem a qualidade da imagem, eu sei que os caras, isso vai contribuir positivamente, vai ajudar na probabilidade do clique. Então, é uma coisa que a gente poderia usar. E se a qualidade for bem ruim, né, esse cara ele tem um valor bem negativo. E a gente pode passar uma tupla aqui com 2 features que a gente quer olhar. Então, eu quero olhar a qualidade da imagem com o preço. Então, ele traz aqui a qualidade da imagem nesse eixo, o preço está aqui, pela cor, e ele traz aqui o valor da interação entre essas features. Essas duas estão ruim de ver, tem outra aqui que está melhor. Deixa eu ver qual que está melhor aqui. Essa aqui é boa. Tem interação entre elas. Então, aqui é o preço com a proporção do frete. Então, ó, o zero da contribuição, da interação entre eles, está aqui. Então, se a gente tem o preço, vamos dar uma arredondada aqui, né? Se o preço do produto for maior que 30, e a probabilidade, a proporção do frete for maior do que 50%, essas duas têm uma interação positiva, ou seja, se o preço está contribuindo positivamente, a proporção do frete também está. Mas se ela estiver contribuindo negativamente, a proporção do frete também está. Né? Agora, se eu tenho ainda o preço maior do que 30 e a proporção do frete é menor do que 50, a contribuição, a interação entre elas é negativa. Ou seja, se aumentar o preço, se o preço estiver contribuindo positivamente, a proporção do frete vai estar contribuindo negativamente. E, bom, isso aqui, se vocês pegarem os exemplos de vocês aí, vocês vão passar noites aqui olhando para esses gráficos aqui, vocês vão achar milhares e milhares de explicações para o dataset de vocês. Esse dataset aqui eu criei sinteticamente, né? Eu defini bem como eu queria as funções lá para gerar essas explicações todas. E algumas coisas, por exemplo, como a qualidade da imagem, eu fiz propositalmente, vamos voltar lá em cima, explicação global aqui, né? A qualidade da imagem, não, desculpa, o número de imagens tem uma contribuição que não é zero, que tem alguma contribuição, daí eu fiz isso propositalmente, porque se você entrar lá no Elo 7 e você for lá na busca e procurar um produto lá, deixa eu sair daqui, botei aqui, né? Abri aqui. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Por exemplo, aqui, eu procurei aqui, fiz uma busca aqui para o amigurumi Pokémon. Se eu olho para esse cara aqui, eu vejo o preço, vejo a imagem, então eu teria uma ideia da qualidade da imagem, do preço, poderia ter aqui, mudou um pouco, né, mas tinha o frete aqui quando está frete automático, mas você não tem ideia do número de imagens que esse produto tem aqui dentro. Eu fiz isso propositalmente, o número de imagens não deveria interferir nisso. Né? Só que, se a gente olhar aqui, mas o número de imagens tem alguma contribuição, só que o número de imagens tem uma interação com outras coisas, com a qualidade da imagem, por exemplo. Porque os vendedores que se preocupam mais com a qualidade do produto, eles também se preocupam em mostrar e colocar mais imagens para mostrar melhor o produto. Né? Então, a pessoa acaba clicando mais no produto, mas não é por causa disso aqui. Né? Então, o modelo entende que isso aqui, existe uma contribuição desse cara, mas ela não é grande. O modelo não, né? O modelo que eu digo é a instância que calcula os valores de Shapley, né? Só que ele entende que vai ter uma ligação desse cara com outra coisa, com a qualidade da imagem, né? E a interação entre as features a gente pode usar para fazer isso. O que mais eu coloquei aqui? Bom, eu tinha que mostrar mais ou menos isso. Eu mostrei a maior parte dos gráficos, né? Dá para interpretar tudo aqui, né? A gente pode gastar bastante tempo. Eu botei aqui também a biblioteca do Shapley. Então, assim, não importa que tipo de modelo você use, ele tem, por exemplo, para redes neurais, né? Se você tem uma imagem, ele explica a imagem também. Então, nesse caso aqui, né, a predição foi 1,2. E você tem aqui várias observações, e em vermelho aqui, ele coloca em vermelho os pixels que estão contribuindo positivamente para você classificar aquela imagem como 1,2. Então, botando em azul os pixels que contribuem negativamente, né? Não só isso aqui, tem, por exemplo, aqui outras imagens, você pode usar. Aqui dentro do repositório deles, tem um monte de notebooks com exemplos, então tem bastante aqui. E recentemente, eles têm colocado outras coisas também na biblioteca, lá na documentação, tem, por exemplo, exemplos de imagem aqui.
Se você entrar aqui, deixa eu ver aqui, você pode usar desses modelos de Transformers, por exemplo, para você fazer resumo, por exemplo. Você botou um texto de input aqui, aqui está para tradução, né? Para tradução. Vai traduzir o cara, mas tem os de... Eu botei esse aqui de tradução, deixa eu voltar lá. Examples... text, acho que é isso aqui. Não, esse aqui, ó, de resumo, né? Você passa o seu texto, ele vai calcular os valores de chave para cada token aqui e vai usar eles para fazer o resumo do seu cara aqui, né? Esse aqui foi usando o GPT-3. Outro que eu gosto bastante, que eu acho que é esse cara aqui. Não, esse cara. Acho que é o primeiro exemplo aqui. Eita. Estou repetindo a intervenção. Eita. Vamos abrir todos. Nossa, tem mais esse. Não. Caramba. Abrir tudo aqui. O que foi, Júnior? Não tá clicando? Não, ele tá. Eu só quero achar o exemplo que eu queria mostrar, que ele bota os tokens e vai colorir os tokens. Sim. Ver todos aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Tô achando. Aqui as de imagem já. Bom, eu vou abrir o Slack aqui. Eu vou pegar a imagem que eu compartilhei contigo lá. Deixa eu... Não é fácil, né? Estão vendo aqui a imagem? Estão vendo? Uhum. Então, aqui é um exemplo, ele usou aqui também, foi o Bert que ele usou aqui, né? Então, ele passa o texto, ele tokeniza, você passa para ele um tokenizador, né? Que você usou o Bert para tokenizar, passa o texto e você tem a sua saída aqui, né? A mesma coisa que estava lá, e agora colore o texto conforme a contribuição deles, né? Então, para você ter essa predição aqui, as palavras que contribuíram positivamente mais foi esse lovable, but, release e o impressive aqui. E os que contribuíram mais negativamente foi, acho que o society aqui e sei lá qual mais outro aqui. Então, tem várias aplicações aqui e eles estão criando esses caras direto, assim, estão sempre atualizando. Uma coisa que eu falei aqui não é muito boa é que você está lá usando alguma coisa deles, por exemplo, o cara que calcula aqui em cima, né? E você às vezes quer entender um pouco mais do que acontece ali dentro, aqui ele ainda colocou os argumentos, né? Mas boa parte das classes aqui, eles não colocam a explicação do que está acontecendo lá dentro. E às vezes você, poxa, e agora? O que esse cara faz? Aí você tem que ir lá na documentação e abrir o código mesmo e fuçar, né? Mas mesmo assim é uma ótima biblioteca. A gente tem usado, a gente usa essa biblioteca, por exemplo, para calcular, para encontrar stop words, né, em modelos. A gente bota a variável aleatória lá e a gente faz, por exemplo, o TF-DF, né, o vocabulário lá, e as palavras que explicam, tem uma explicação, uma contribuição menor do que a variável aleatória, a gente considera stop words, né? Então a gente diminui um monte o tamanho do nosso embed para facilitar, né, toda a pipeline de usar modelos menores, né? E, bom, é isso aí. Eu deixei aqui a coisa, né, mas aqui em cima tem todos os links. Então, tem os links aqui, ótimas leituras aqui. Bom, então, se tiverem perguntas aí, estamos no horário, 9h18. Se tiverem perguntas... Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Legal.
Bom, eu tenho uma dúvida, parabéns pela apresentação, acho que ficou bem didática, o notebook está bem didático também, parabéns, ficou bem bacana. Em relação, é uma questão interessante em relação ao dataset a ser explicado, né? Então, você tinha comentado que é interessante fazer as predições, quer dizer, as explicações das predições corretas, né? Aí, eu gostaria que você discutisse um pouquinho mais sobre esse ponto, né? Que eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a isso, né? A gente pode explicar as predições certas, pode explicar as predições erradas, ou pode explicar todas as predições, né? Tem basicamente essas três possibilidades, né? E aí, nesse terceiro caso, explicar todas as predições, isso não poderia servir como um diagnóstico mesmo para quando o modelo estiver em produção? Assim, você pode usar isso de muitas maneiras, né? Por exemplo, se você usar as explicações do que o modelo errou, isso pode te ajudar a entender que features estão atrapalhando, né? Então, talvez tenha features que elas têm alguma não vou dizer correlação, né, mas elas têm uma interação com outras features que são muito ambíguas e podem atrapalhar o modelo, né? Então você pode, digamos, se você separar elas e ver que as contribuições diferem, né, usando os que ele acertou, as explicações são diferentes das que ele errou, você pode entender que aquelas features estão de fato atrapalhando você, né? Então você poderia tirar aquelas features. Se você quer entender de fato o que está acontecendo, né, no seu experimento, então é importante que você só use as que você acertou, porque, como eu falei, o seu modelo, ele não precisa representar a função, ele não precisa, digamos, aprender a função que representa a realidade, desde que a saída dele represente a realidade, né? Então, se você quer entender de fato o fenômeno, você só vai usar que ele acertou, porque é o que de fato condiz com a realidade. E se você usar os dois, né, o que acertou e errou, você está usando uma mistura disso, né? Então, é bom você ter uma ideia de quanto você está errando. Se está errando pouco, então, possivelmente não é um problema você usar tudo. Então, depende muito do que você quer com a explicação. Entendi. Legal. É uma visão interessante, bacana. Tem mais uma, se ninguém tiver mais. Em relação à feature do Surprise, né? Surprise feature, se ela por acaso tivesse uma contribuição alta, né? O que isso significaria para o modelo, né? Então, se a contribuição dela for alta, significa que as suas outras features são basicamente aleatórias também. Então, você está usando ruído para tentar predizer o seu modelo. Certo. Então, uma coisa que a gente costuma fazer é, sempre que eu vou tentar achar uma explicação, por exemplo, você vai começar um problema, né, resolver um problema usando o machine learning. Você adiciona uma feature aleatória e calcula as contribuições, né, e você pode excluir, você usa isso como feature selection, né, você exclui todas as features que têm uma explicação menor do que a variável aleatória. Você pode tirar elas. Isso facilita bastante, você diminui um monte o número de features, né. Legal, é tipo um teste de ruído, né? Vamos dizer assim. Isso, exatamente. Sim. Algo mais? Perguntas? Não. Eu lembrei de um exemplo aqui, né, que eu tenho um professor da FMG que trabalha com a gente, um exemplo que ele deu lá, que eles usaram o SHAP. Eles estavam treinando um modelo de imagens lá, um modelo de visão computacional, para fazer classificação, né? Então eles tinham várias imagens lá, gato, cachorro, carro, bicicleta, tal, cavalo, casa e tudo mais. E eles observaram que o modelo desempenhava muito bem, né? E acertava quase sempre as imagens que tinham cavalos. Era muito bom. E ele falou, caramba, que coisa específica tem nos cavalos que esse modelo acerta tão bem? E aí eles usaram o SHAP para tentar entender o porquê que o modelo acertava tão bem. E aí eles começaram a olhar essas imagens como essas que estão na biblioteca aqui, né, na documentação, tipo essa aqui, né, ver quais partes da imagem explicavam melhor aquela classificação, né, e eles viram que os pixels que contribuíam positivamente nunca estavam no cavalo, mas estavam sempre no canto da imagem. Aí eles perceberam que todas as imagens, ou quase todas as imagens de cavalo que tinham naquele dataset, tinham embaixo o endereço do Aras, em que aquele cavalo ficava. Então ele não aprendeu a classificar cavalos, que as imagens de cavalos tinham o endereço do Aras. Ele viu que aquilo era um bom preditor, né?
Então, não é a feature que você quer. Se você quer depois usar isso, o seu modelo para encontrar cavalos em imagens aleatórias, você não vai conseguir, ele vai desempenhar mal, né? Pô, caramba, no meu teste isso aí é tão bem, agora não sai mais tão bem. Então é interessante você, mesmo quando o modelo sai muito bem, né, você tentar entender o porquê que aquela predição está acontecendo. Porque isso pode ajudar você a limpar os seus dados, né, a aumentar a qualidade deles. E, vamos voltar ao exemplo lá do início, né, na polêmica lá, né, se você olha os seus datasets lá que você está usando lá de pessoas para ver se elas vão reincidir em crimes, você vai ver lá com certeza que simplesmente porque o número de negros no seu dataset é muito maior, né, porque você já julga negros diferente hoje, então você só vai propagar o preconceito do que está nos dados, né. E, então isso é assim que você pode usar o SHAP para tirar o viés, né, seja dos dados ou de como você está treinando ele. É isso. Então, gente, muito obrigado aí por terem participado e ficado até o fim aí. A gente então tem os links, né, lá tem um repositório lá que tem as nossas apresentações, né, tem esse notebook aqui com esses exemplos e convido a olhar a própria documentação do SHAP, que tem muito exemplo lá, tem muito notebook lá dentro, que usam todos os explainers, né, o de árvore, o kernel, o de redes neurais, então é muito rica a biblioteca mesmo. Então, valeu aí. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu.